caiu para nós falar hoje, principalmente sobre a nossa responsabilidade com o nosso sofrimento. Qual é a responsabilidade que nós temos com o nosso sofrimento? Então, para elucidar um pouco isso, e como ele é um tema um pouquinho pesado, é um tema que a gente precisa entender ele, porque é importante para nós, porque a gente normalmente chega no centro espírita justamente por causa da dor, e a gente não entende muito bem essa dor. Então, a gente vai fazer um trabalho de tentar entender um pouco isso. Eu vou colocar um videozinho aqui que é para a gente tentar entender isso e compreender melhor. E assim nós vamos iniciando daí o nosso trabalho. Muitas vezes a gente acha que o que a gente está sofrendo não tem nada a ver com nós. Que a gente se comporta de uma maneira elegante, que a gente não faz nada, que a gente somos seres, todo mundo, pessoas de bem, mas às vezes a gente deixa pequenos espaços que atrai para nós algumas energias, algumas sequelas da vida, né? Hasta las 2. Ok, si me necesitas, entonces voy a estar afuera. Hey, do you want me to pick anything up? You know what? I'll leave it down. You're not up here. Hey, all right. Love you. Love you. Mommy, I forgot my crystal bracelet. It's okay, sweetheart. It'll still be there when we get back. Everyone loves the picture I posted of you. Vou parar um pouquinho aqui para falar justamente sobre a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós não se ligamos que a gente tem responsabilidade por toda a dor, todo o sofrimento a qual nós passamos. Se a gente não
consegue às vezes entender, e muitas vezes não é dessa vida, pode ter sido da vida passada, mas ela é nossa. E aí está a chave da questão. Se ela é nossa, nós entendemos que ela é nossa, nós assumimos antes de vir para esse plano, porque tudo é conversado. Depois eu vou ler um texto para vocês vão entender melhor. Que tudo é conversado. Antes de encarnar, nós assumimos isso. Só que, quando chega aqui, através do esquecimento, que se nós lembrássemos, nós estaríamos loucos de tanta coisa que a gente já fez. Essa é a nossa melhor versão. Nós, através desse esquecimento, vamos caindo de novo nos mesmos erros, nas mesmas coisas. E aí nós começamos a reclamar da nossa dor, reclamar do nosso, achando que o que vem para nós não é nosso, mas tudo que vem para nós é nosso. Fomos nós que causamos aquilo. O câncer que nos abate, ele nos abate porque nós, em algum momento da nossa existência, nós somos um ser imortal. Nós já vivemos muitas vidas. Então, em algum momento, ou nessa, ou na vida passada, nós erramos tanto que nós criamos aquela sequela dentro de nós. E é isso que nós precisamos entender. Mas não é entender para saber, porque às vezes a pessoa quer saber, mas eu quero saber o que eu fiz. Só olhar para a gente hoje, a gente sabe tudo que a gente já fez, até nas outras vidas. Porque se essa é a nossa melhor versão e a gente consegue olhar para nós e entender isso, o que a gente tem que fazer? Se modificar. A gente tem que provocar dentro de nós uma ação. E é isso que Jesus veio à Terra nos falar o tempo todo. Para nós provocar dentro de nós essa ação de amor, de carinho, de compreensão. Porque é isso que vai fazer com que a gente melhore e que a gente vá passando, não só passando pelo sofrimento de maneira erguida, mas não deixando sequelas para uma próxima existência. Senão a gente fica protelando. Ainda bem que o Pai lá em cima é bondoso e caridoso. Ele não nos cobra tudo de uma vez só. Ele é tipo Casas Bahia, assim. Vai parcelando, né? Não, vamos dar só um pouquinho. Porque na hora de pedir, a gente pede um montão de coisa. Ah, eu quero isso. Não, pode me dar. Essa dor aqui eu quero. Não, é minha, deixa que eu já vou levar junto tudo. Só que quando chega aqui, a gente não consegue aceitar isso tudo. E a gente quer só se beneficiar. E aí é que vem. E por isso eu vou acender aqui. No capítulo 5, é esse Bem-aventurados aflitos, que é um capítulo grande, enorme, muito bom da gente ler. Sempre que a gente estiver com dor, a gente pode bater nele, que a gente vai entender melhor. Mas no capítulo 4, que é o que vem antes desse, Jesus nos diz assim, ó, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só, ninguém é ninguém pode ver o reino de Deus. Reino se chamava reino porque era o que tinha de mais importante na época, o reino, os reinos, né? Então se chamava o reino de Deus, que era para as pessoas poderem entender que existia um reino de Deus, não é nada mais do que um mundo espiritual. Ou seja, ninguém pode ir ao mundo espiritual, ao reino de Deus, se não nascer de novo. De novo quer dizer que nós já vivemos, senão não nasce de novo, né? Para nascer de novo é porque nós já vivemos. Então, quando a gente começa a interpretar o texto, a gente começa a entender que o nascer de novo é um aprendizado. A gente está reaprendendo. Toda vez que nascemos, é porque temos alguma coisa para aprender. Então, nós estamos aqui aprendendo. Isso aqui é uma escola. Mas,
Para a gente não ficar tão assim, no 5, quando ele vem falar dos bem-aventurados aflitos, nem todos que sofrem são bem-aventurados. Porque se a dor não nos ensinar, ela não serve para nada. Ela é só dor. Então, bem-aventurados são aqueles que aprendem com a dor, aqueles que evoluem com a dor, que não querem fazer de novo. Que nem quando a gente ensina a criança pequenininha, a gente ensina, dá um tapinha na mão para que ele não faça de novo. Esse dia o meu netinho, a mãe dele falando, e ele foi teimoso e pegou a faca e cortou o dedinho. Aí estava lá com o dedinho, tá, uma semana já daquele dedinho lá, eu digo, quer uma faca para brincar? Não, não. Ou seja, ele aprendeu a lição. E nós precisamos aprender a nossa lição. Cada um de nós tem uma lição aqui para aprender. Mas no capítulo 6, que é o adiante do 5, o Evangelho vem nos dizer assim, ó, que é o Cristo Consolador. Ali é o nosso alívio. Ali, quando a gente está muito atucanado com essas dores todas, e quer dar um alívio, vai no capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Ali, Jesus nos fala sobre o mundo espiritual, sobre o que nós vamos encontrar e o quanto nós já avançamos nesse nível escolar. Porque, é como eu estava falando, a casa espírita, ela serve para nós explicar e nos entender. Ela é a pedra colocada por Jesus no Cristo Consolador, que é justamente para a gente começar a elucidar tudo que a gente não entendia, todos os dogmas que foram nos ensinados. Veja bem, eu não estou falando que o Centro Espírita é a única religião certa, não estou falando nada disso. Eu estou falando que ele serve para nós entendermos e interpretarmos melhor o que é fé, o que é religião. Porque não adianta eu vir aqui e querer ser religioso, ser um cristão, se isso não fizer diferença na minha vida. Se eu não for um homem bom, não vai resolver nada. Eu vou continuar a mesma coisa. A minha palavra vai ser vazia. E para ela ter conteúdo, eu preciso me modificar. A cada dia, é óbvio, a gente é humano, a gente erra, mas o importante é eu saber que eu errei e que eu me modifiquei. Naquele erro, eu vou tentar acertar de novo. Eu não vou me culpar e vou partir para acerto. É isso que nós devemos fazer. E é isso que a Casa Espírita tem a oferecer. Essa elucidação das coisas espirituais, da nossa vida, da nossa existência, aqui e no plano que vai vir a seguir. Porque lá, no plano que vai vir a seguir, aonde nós vamos parar? A gente já sabe que não tem céu e inferno, que é uma bobagem. Então, aonde nós vamos parar? Aonde a nossa consciência nos colocar. Porque a nossa consciência é a lei de Deus. Tudo está dentro dela. Não precisa estar escrito em lugar nenhum. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Quando nós fizemos alguma coisa errada, nós já logo sabemos. O primeiro a saber é nós. Tu pode esconder de todo mundo, mas de ti mesmo tu não esconde. Então por quê? Porque a lei de Deus está dentro da nossa consciência, já está embutido em nós. Basta nós olharmos para dentro de nós. Por isso se diz que o mundo vai se modificar através do ser humano, através da nossa melhora. Quando nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Aí eu pergunto para vocês, a dor é desse mundo? A dor é desse mundo, por isso é provas e expiações. Não existe felicidade total nesse plano. Felicidade é um estágio, um bem-estar, alguns momentos, assim como a dor faz parte também da nossa vida. Em algum momento, nós todos aqui sentimos dor. Todos vão sentir. Deus do mais rico ao mais pobre.
uns mais e outros menos pelo merecimento, de acordo com como a gente viu. Às vezes a gente planta sem nem se aperceber, com coisas simples. Às vezes a gente planta um ódio, a gente planta um inimigo, a gente planta uma doença, porque a gente tem a mágoa, tem o rancor. Tem gente que acorda todo dia reclamando que hoje está frio, que ontem estava calor, que amanhã vai estar chovendo. Aí a vida se torna um verdadeiro mártir para ele. E isso vai lhe trazer sequelas. A vida é feita para ser vivida, a cada momento, a cada estágio. A cada respirar desse menino, ela tem que ser vivida, porque a gente é um grão, a gente é uma passagem, a gente está aqui por um aprendizado, entendeu? Cada um tem seu tempo, uns antes, outros mais adiante, uns vão viver 90 anos, uns talvez só vivam 5, e não tem nada de errado nisso, faz parte do aprendizado de cada um, e isso a gente entende quando a gente chega no plano espiritual. E o que a gente faz na casa espírita? Justamente estudar isso, para poder entender. Não que não vai nos doer, vai nos doer, dói igual, a dor é para todo mundo. Mas entender e compreender nos dá uma sanidade melhor para viver. Porque a gente consegue entender que, poxa vida, eu posso fazer diferente. Eu posso buscar uma coisa diferente. Eu posso modificar essa minha maneira de ser. Porque é tão difícil para nós nos modificarmos, né? A gente passa um trabalho tremendo. Assim como é difícil a gente estar aqui hoje, uma noite fria, tudo chama para a gente estar em casa. A gente vem porque a gente tem uma angústia, a gente está tentando se melhorar, a gente vai lá porque tem algo que está errado. Algo na nossa vida, todos nós, vocês estão vendo de branco aqui, chegamos aqui pela dor também. Chegamos aqui porque tinha uma angústia dentro de nós. E chegando aqui a gente foi se maravilhando com esse conhecimento, porque o importante é o conhecimento. Esse ninguém tira de nós, esse nem a morte nos tira. A gente leva de uma vida para outra esse conhecimento. Assim como a gente leva as nossas habilidades. Todas as habilidades que a gente tem, a gente continua tendo. Está aí André Luiz, que fez uma série acho, de 14 livros com Chico Xavier, nos conta todo a vida no mundo espiritual, os momentos. Ele era um médico, continuou sendo médico. Não foi na mesma hora que ele queria, não foi no tempo dele, mas ele continuou com todas as suas habilidades. As habilidades a gente continua carregando elas. E isso é importante a gente entender e compreender. E é por isso que eu digo que Deus vê a nossa dor. Ele observa. E aí a gente se pergunta, mas se existe um Deus, por que ele vê tanta pessoa passando fome e não intervém? Por que tem uns que nascem, parece que são tão felizes, outros já nascem sofrendo? Responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Quando a gente olha para o menino, a gente está olhando para um menininho, mas existe um espírito, e esse espírito já viveu. E a gente não tem o conhecimento, como eu falei, porque não nos é dado, porque nós não aguentaríamos. Então, quando a gente começa a entender isso, que nós todos somos espíritos imortais e que temos responsabilidade sobre o que fizemos, fica mais fácil da gente entender sobre a vida futura. Isso eu estava escutando uma palestra essa semana, que perguntaram para o Jorge Elahá, quem quiser olhar no YouTube, é um grande estudioso da doutrina, e sim, parece que ele sabe tudo, né? Porque nunca vi uma pessoa para responder tão bem as coisas. E aí perguntaram para ele, tem um pinga-fogo toda segunda, eu vejo no YouTube sempre depois, né? Se existia polícia no mundo espiritual.
E aí ele contou uma história. Ele estava no sul do Líbano, foi visitar um parente dele lá. E lá é um território muçulmano, né? E ele, no final da tarde, esse parente dele tinha uma loja de ferragem, uma loja de material de construção. E vambora. E ele fechou a porta e disse, mas tu não vai recolher todos os material na rua, assim, as pias, os troços, tudo na rua, assim, né? Não vai recolher, não tem que botar isso pra dentro, quer ajuda, quer... Não, você não precisa recolher. Mas como assim não precisa recolher? Não vão roubar isso aí de noite, não vão pegar, não vai vir ninguém aqui de noite pegar isso aí. Mas por quê? Aí o parente dele disse, mas por que alguém pegaria o que não é dele? Quer dizer, já existe um entendimento de que do certo e do errado. Por que alguém pegaria o que não é dele? Isso tem vários relatos pelo mundo todo. Aqui mesmo na Zona Sul, esses dias, deu no jornal, fotografaram, tem um senhor que bota na frente da casa as frutas, tudo ali, os saquinhos, com os valorzinhos, uma latinha, e tu vai ali, passa, pega, põe. Quer dizer que, na realidade, o mundo, quem faz é nós. Parece uma coisa impossível? Pode parecer, mas ele vai ser assim. Ele caminha para isso. Através desse esclarecimento que nós estamos tendo aqui. Porque nós vamos ir passando esse esclarecimento e de geração em geração as coisas vão se modificar. Através da tecnologia, através do entendimento, da compreensão. Quando nós começamos a compreender tudo isso, nós podemos entender que pode haver um mundo melhor. Que pode haver uma maneira melhor de se viver, que pode se amar as pessoas sem medo, porque hoje nós vivemos com medo de nós mesmos, medo do que nós somos, daquilo que, na realidade, tudo está dentro de nós, tudo está dentro daquilo que nós podemos ou não podemos fazer. A polícia existe porque nós não sabemos nos comportar. Então, obviamente que no plano espiritual, respondendo, não tem polícia, né? Porque as pessoas estão vivendo já num mundo um pouco melhor, que é o que a Terra está caminhando. Ainda vai ter o mal, mas já não vai ser mais tão inerente. Inclusive, o pessoal fala assim, já vi alguma coisa, existe muito movimento nisso, né? De a gente não ter, assim... tomando essa liberdade de ir deixando as coisas, de ir ensinando as pessoas a se comportarem melhor, entendeu? Porque é um comportamento, é uma maneira, é uma atitude, né? Bom, se existe justiça na minha dor e a sorte do outro, a resposta está na vida futura. Não existe descompasso na justiça de Deus. Ou seja, Deus não tem como errar. Ele está atento, Ele é soberano, Ele é onipresente, Ele é uma energia que está em toda a nossa volta, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos decidir por nós mesmos o que nós teremos ou não fazer. E isso me lembrou a história de Públio Lento, que é um senador romano. Está contada no livro 2000 anos. Esse senador, ele tinha uma esposa, se chamava Lívia. Aí tem a outra parte, que é a parte que Jesus cura a filha desse senador, mas a parte que eu vou contar para vocês é que Lívia era uma pessoa que se apaixonou pelo cristianismo e ela era esposa de um senador romano. E depois da morte de Jesus, Lívia continuava indo
as catapultas, naquela época, os cultos eram feitos nas catapultas para se esconder dos romanos que não queriam o cristianismo, né? Estavam queimando, jogando aos leões, coisa e tal. E Lívia foi pedra num desses encontros. Ela foi pedra junto com todos os romanos e ela sabia que se ela, quando eles encontrassem ela com as vestimentas dela, ela seria libertada. Mas ela não queria ser libertada. Ela achava que seria justo, como ela estava ali, ela também morrer junto com os outros. E ela trocou com a serva dela de roupa e colocou uma roupa de serva e foi levada e foi sacrificada na fogueira. E essa serva leva a mensagem para Públio Lento. E ele enlouquece, né? Ele era totalmente apaixonado pela esposa e ele fica enlouquecido. E nesse enlouquecimento dele, ele começa a maltratar os escravos dele. Ele se torna um homem rancoroso, um homem mau, e passa o tempo todo maltratando seus escravos. Bem, o que acontece? No livro 50 anos depois, esse é o nome do livro, 50 anos depois, Públio Lento reencarna como o escravo Nestório. E aí, se vocês quiserem, podem procurar, que vocês vão achar, tem toda a história de Nestório, que é um escravo que sofre muito. E por que eu estou contando essa história? Para vocês entenderem que a vida não tem milagre. Ele é um vai e volta. Se nós atiramos para lá, é o que vai voltar para cá. É como uma bolinha atirada na parede. Conforme eu atiro ela forte, ela vem forte. Se eu atiro fraquinha, ela vem fraquinha. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que a lei é justa. Centenas de anos depois, esse mesmo Públio Lento, já vivendo no plano espiritual, porque quando Jesus cura a filha de Públio Lento, ele diz para Públio Lento: se você quiser me seguir, você pode me seguir. Pode não ser agora, não, pode ser daqui a 1000 anos. E ele levou 1000 anos para seguir Jesus. Ou seja, foram muitas encarnações. Mas a gente conhece Públio Lento pelo Espírito Emmanuel, que é Públio Lento, já no plano, vivendo no plano espiritual e vencer o mentor de Chico Xavier. Chega a me arrepiar. Porque aí a gente começa a entender como nós somos, quem realmente nós somos como espírito. E como nós vamos evoluir. E por que nós estamos aprendendo. Por que isso aqui é uma escola. Porque a nossa dor é nossa responsabilidade e nós temos que aceitar ela. A partir do momento que nós aceitemos que ela é nossa, que foi criada por nós, nós começamos a entender melhor esse processo e com certeza nós vamos avançar passos maiores. Basta nós entendermos isso, nós compreendermos, termos ciência e começar a agir diferente. A dor nos acorda, nos faz olhar para dentro. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5º, Allan Kardec nos coloca 5 itens. O primeiro dele é a justiça das aflições. Olha o nome, justiça das aflições, justiça das nossas dores, que é justamente o que nós estamos falando. O segundo, as causas atuais das aflições. Aquilo que nós estamos recebendo dessa vida, que nós estamos provocando nessa vida. Então, aconselho todos a ir lá, dar uma lida depois, não vou ter tempo, obviamente, né?
A terceira é a causa anterior das aflições, ou seja, aquilo que a gente trouxe da outra vida. Aquele nenezinho que nasceu com problema de pulmão, por que ele nasceu com probleminha de pulmão? Se todos somos filhos de Deus, todos somos iguais, por que ele nasceu? Será que ele não fumou a vida inteira na outra vida e detonou o pulmão dele? E ele assumiu isso? Porque a gente assume. E aí quando a gente chega aqui, a gente só esquece. Mas a gente assumiu. E por isso, a quarta é o esquecimento do passado. A gente esquece. Não nos é dado o direito. Porque nós não aguentaríamos, é muita prova para nós. Nós já não aguentamos essa. Imagina uma mochila lotada. E a quinta é os motivos para nos resignarmos. Então, ou seja, nesse quinto capítulo, Kardec, com os espíritos superiores, faz toda uma abrangência nessas nossas aflições. Ele vai nos dando o porquê, a explicação do porquê e de como fazer. E é por isso que eu digo, daí vai lá no sexto e vai no Cristo Consolador que dá uma aliviada. Né? Lá no sexto capítulo a gente já dá uma aliviada e sai um pouquinho da dor, né? Então assim, gente, ó, reclamar é sofrer. Quanto mais nós reclamemos, mais nós sofremos. E nós ficamos impregnados com isso. Isso impregna em nós. E isso cria um fluxo de reclamação que parece que vai indo adiante. Então nós temos que aprender a ser mais felizes. Mesmo com tudo que nós temos para passar. Porque a gente sofre, porque a gente quer ter o controle de tudo e nós não temos controle de tudo. O controle não é nosso. A gente tem o controle da nossa vida, daquilo que nós podemos nos modificar, daquilo que nós podemos ajustar. Porque dentro da vida existem vários ciclos. E é importante que a gente entenda esses ciclos e que eles têm início, meio e fim. E por isso a gente deve aproveitar cada ciclo desse, assim como a plantação. A plantação, ela inicia com a terra sendo arada, a terra sendo adubada, a sementinha que vai, o cuidado do lavrador com essa horta, a planta que vai crescer. Algumas vão crescer rápido, em uma semana, outras vão levar 2, 3 anos para ser colhida, como café, leva não sei quantos anos. Mas todas vão exigir um cuidado, todas vão exigir que se cuide. Então assim é a nossa vida, elas são ciclos, a gente tem ciclos, hoje está bom, amanhã não está, amanhã está assim, amanhã está assim, mas viva ele. Viva ele, porque ele tem início, meio e fim. Por isso, Chico Xavier botava aquela plaquinha, tudo passa. Porque tudo passa. E se a gente está ciente de que tudo passa, o fardo é mais leve para carregar. Viva o dia de hoje bem. Eu tenho 2 netinhos agora em casa comigo, pequenininho, 2 anos e 3 anos e meio. E eu vou dizer para vocês, eu estou aproveitando ao máximo. Que talvez nesse corpóreo eu não vou ter a chance de ter outro bebê na minha volta. Mas, às vezes, pode parecer um fardo, às vezes pode parecer duro. Mas se eu fizer isso ser duro, ele vai ser duro. Se eu fizer isso ser um fardo, ele vai ser um fardo. Porque dá trabalho, não é uma coisa simplesmente só curtir. Tem os momentos de curtição, mas porque a gente faz essa curtida, a gente faz isso ficar bom. A gente faz o acordar cedo para levar para a creche uma brincadeira já no acordar. Entendeu? O no dormir a gente faz uma brincadeira. O no se alimentar a gente faz uma brincadeira. Então dá para viver cada ciclo da vida de maneira feliz. E isso é muito importante. Isso faz a diferença na nossa vida.
Jesus sempre foi solitude a todo tipo de sofrimento. E a gente tem vários exemplos, né? O servo de Jericó. E o que ele fala para o servo? O que queres que eu faça? E aí o servo de Jericó disse para ele, eu quero enxergar, eu quero ver. Era servo de nascença, né? Obviamente, mas é óbvio que Jesus sabia que ele queria enxergar. Mas é preciso que nós entendamos, porque em cada coisinha de Jesus tem um ensinamento. É preciso que nós entendamos o que nós queremos. O que nós queremos que Jesus faça na nossa vida? Qual é a mudança que Jesus pode fazer na nossa vida? É sermos caridosos, sermos amorosos, viver cada ciclo de maneira não só respeitosa, como feliz, com interesse pela vida que nós temos. Porque nos é dado o brinde da vida todo dia de manhã, quando nós acordamos. Durante a noite nós trabalhamos bastante também. Essa é outra parte, meu horário está esgotando, não vou entrar mais. Quando acordamos, nós recebemos esse brinde. Mas serve esse, não era esse que eu ia mostrar para vocês, mas serve esse. Opa, quem sabe eu livro, né? Espera aí que eu vou voltar aqui. Estou meio atrapalhado, mas no final vai dar certo, tá? Ia mostrar um mais curtinho, mas me perdi nos nomes. Mas é legal para a gente entender que às vezes a gente provoca reações, provoca desamor. A gente acaba provocando um monte de coisa por não entendermos uns aos outros e as diferenças que nós temos de corpo, de atitude, de momento de cada um. Se a gente transportar isso para a vida, a gente vai ver que é bem a nossa vida. Cada um tem seu momento, cada um tem um tipo físico, uma coloração, uma religião, uma maneira de falar, mas todos somos irmãos. Todos podemos viver em comunhão. O amor existe e ele está dentro de nós. Basta nós compreendermos, sermos solicitudes a esse amor, podermos fazer com que esse amor transborde dentro de nós. E não tem nada tão difícil assim que não dê para fazer.